Olá, Guarulhos. Olha, esse jardim sempre chamando super atenção, porque eu adoro vir aqui na Clínica Astéria e o Dr. Luiz Fernando, que na última vez nós dois arrasamos aqui, porque os dois se empolgaram com o assunto, né, doutor? Fizemos quase que um programa inteiro só falando sobre câncer de pele, que, por sinal, era um assunto assim que tinha muita gente curiosa e todo mundo gostou. Muito bom estar aqui de novo. Tudo bem, doutor Luiz? Tudo bem, muito prazer em receber você de novo aqui na nossa clínica, na Clínica Astéria. Realmente o programa passado a gente se estendeu um pouquinho, foi no bate-papo, fomos falando muita coisa, né, para falar sobre câncer de pele, é um assunto que traz muita dúvida, muita curiosidade, então a gente acabou falando um pouco mais e é um prazer estar falando de novo aqui para vocês. É que a gente nem percebe, a gente fica tão empolgado e acaba, porque é um assunto interessante. Ele ama o que faz e eu adoro falar sobre essas coisas, porque quando a gente vive na pele determinados problemas, a gente quer saber mais sempre, né? E hoje eu vou falar de um assunto que eu ainda não vivi na pele, mas eu tenho certeza que muitas de vocês já viveram, adoram, e eu tô louca para fazer também. Sabe o quê? Nós vamos falar sobre Botox, que é outro assunto que a mulherada adora, né? E o Botox é hoje uma das coisas que acho que mais procuradas, né, nas clínicas. É, com certeza, é um assunto que está muito em vigência, aí o Botox, né, Malvina? Existe muita confusão a respeito do que é, o que se fala muito, Botox por aí, se associa às vezes o Botox a algumas coisas que não é verdade, algum outro tipo de procedimento. Todo mundo acaba achando que tudo é Botox, não é, né? Então, é um assunto que a gente tem que conversar também, que é muito perguntado, e é legal a gente trazer à tona aí para esclarecer as dúvidas, para explicar do que realmente se trata. E o que é realmente o Botox, doutor? O Botox, ele é um produto, Malvina. Você lembra daquele, quando a gente falava do botulismo? É uma toxina, né, que surgiu daí, do botulismo, que era aquela doença que a gente relaciona a produtos mal enlatados, que realmente geram uma doença neuromuscular. E daí foi sintetizada a toxina. E qual que é a função dessa toxina? Né? Que ela é sintetizada em laboratório, ela não é mais parte dessa doença do botulismo. Ela é justamente isso, é enfraquecer um pouco aquela musculatura de determinadas regiões, principalmente que a gente usa muito na face, né, Malvina? Para você atenuar algumas rugas de expressão. Ah, tá. Então, ela, na verdade, ela enfraquece o músculo, é isso? Exatamente. A gente tem a mania, às vezes, de franzir a testa, de franzir os olhos. Isso tudo vai trazendo um aspecto, a nossa pele mais enrugada, né? E a gente tendo uma atenuação dessa musculatura, não tem um intuito de paralisar, né, a musculatura, mas simplesmente atenuar. A gente diminui essa ruga de expressão e dá um aspecto de uma pele mais jovem, né, mais saudável, menos enrugada. Então, essa é que é a finalidade dele. A finalidade é justamente essa, a gente usar em partes, principalmente, como eu disse, da face, que tenham bastante rugas de expressão, que são aquelas rugas que chamam a atenção, principalmente quando a pessoa está fazendo uma expressão ou de preocupada, ou de séria, ou com sol no rosto. Ela diminui e tem essa função de melhorar a face da pessoa durante a expressão. Tá. E quando assim eu posso fazer o Botox? O Botox ele tem idade? Como que funciona? Porque às vezes eu vejo aí moças novas que já estão aplicando Botox, às vezes diz que é para não suar, para não transpirar. Quando que já pode? Quando é indicado e para que é indicado? Olha, você lembrou bem, né, a importância da gente saber quando utilizar o Botox, né? Obviamente que o adulto bem jovem ou jovem mesmo ainda não teve formação de ruga de expressão, né? Então, a maior parte dos casos ainda não tem a necessidade. Mas quando a gente percebe que franzindo a testa começa a ficar algumas rugas que já estão incomodando, ou aqueles famosos pés de galinha quando sorri, aí o Botox ele é bem-vindo. Você tocou num outro assunto curioso que eu até não tinha falado, mas o Botox tem essa finalidade também, é a respeito do suor. Então, a gente faz aplicação de Botox nas axilas, por exemplo, de pessoa que
tem muito, transpira muito, às vezes nas mãos. Ele diminui, ele resolve muito bem esse problema. Então, na testa, a pessoa fala, eu tô transpirando menos. Realmente ele tem esse efeito, né? Ele tem o efeito também de melhorar aquela micromusculatura relacionada à secreção de suor, e isso diminui a produção da sudorese, né? Então quer dizer que não é mito, isso é verdadeiro. É verdadeiro. O tratamento da hiperidrose, que é o nome correto dessa secreção de suor, ela é feito muito bem feito com o uso do Botox. Que legal, gente. Isso é bem. E quais as partes do rosto que a gente pode usar o Botox? Onde é mais usado, assim, na testa, né, que a gente chama terço superior do rosto. Então, na testa, que é para aquelas rugas frontais, né, ao redor dos olhos, tanto aqui na parte superior do nariz, né, que essas rugas de expressão da pessoa mais preocupada, franzir. Isso. Mais uma vez, a sua modelo, eu preciso. Então, pode mostrar. Então, isso aqui, ó, que ele está falando, eu tenho bem essa ruga de expressão que melhorou muito com a acupuntura. Mas se puser Botox, melhorou muito. Com a acupuntura deu uma abertura, mas o Botox resolve de vez. É isso? O Botox ele melhora muito. É aquela pessoa que tem aquela mania de ser sisuda, né, ou tá todo o tempo forçando para ler alguma coisa, ou aquele aspecto de preocupado, melhora muito essa ruga de expressão. Ela tem que ser diferenciada daquela ruga estática, né? A ruga estática é aquela que, mesmo a pessoa relaxada, dormindo, ela já fica. O Botox tem uma interferência pequena, às vezes a gente precisa fazer algum outro tipo de procedimento para complementar, mas aquela ruga de expressão mesmo, realmente, como você falou, resolve com o Botox. Outra região também que a gente usa com bastante eficiência, que fica muito bom, é ao redor dos olhos, né? Que é os famosos pés de galinha, quando a gente está com o sol incidido direto no rosto, que a gente faz assim para proteger, ou quando a gente está sorrindo, que a gente franze essa lateral do rosto, a gente faz a aplicação de Botox, aqui que é a musculatura orbicular dos olhos, dá uma leve enfraquecida, diminui um pouco esse franzido e diminui as rugas do pé de galinha que incomoda tanto, né, Malvina? Se incomoda. Pé de galinha, tudo, né? Flacidez, assim, tudo, gente, incomoda. Agora, onde procurar, assim, para fazer o Botox? Porque, às vezes, a pessoa cai de novo naquela coisa, né? Você precisa procurar a pessoa certa, o lugar certo, para usar o produto certo, né, doutor? Exatamente. A gente encontra vários tipos de profissionais fazendo, né, o Botox, como ele está muito difundido, muito aceito já na população, tem muita gente fazendo. A minha recomendação é que procure sempre quem sabe fazer, quem conhece da anatomia, quem estudou a anatomia para fazer isso com uma certa propriedade. De novo, falando, o profissional mais correto, o cirurgião plástico, também o dermatologista, que tem essa experiência, essa formação voltada para isso e sabe manusear o produto como ele deve ser. E também, dentre esses profissionais, procurar sempre ter uma referência, porque, como você falou, existem vários produtos, uns mais conceituados, então já estão no mercado há mais tempo, teoricamente então tem mais segurança, e tem outros produtos que estão sendo lançados no mercado que às vezes ainda não foram tão bem testados e, enfim, às vezes com um preço um pouco mais barato, mas que pode, em alguns casos, ter alguma repercussão, né? Algum tipo de risco. Exatamente, gente, porque daí, na hora de aplicar, pega um vaso errado aí, alguma coisa, pode causar alguns danos, né, doutor? Eu acho que precisa... E quanto tempo dura o Botox? Olha, a gente fala em média de 4 a 6 meses, né? Temos visto que pacientes que fazem já há bastante tempo, há anos fazendo Botox, eles acabam tendo um pouco mais de tolerância ao produto. Então, eles têm um tempo de duração um pouco menor. Ele começou tendo um efeito de 6 meses, com aquele resultado bem satisfatório. E depois de anos fazendo a utilização do produto, vai para 4, às vezes 3 meses. E aí existem as táticas, às vezes, de mudar o produto que aquele paciente usa. A gente consegue fazer ele voltar a ter uma maior
eficiência, com a maior tempo de duração, longo prazo, mas em média é em torno de 6 meses. Porque daí, aplicando o produto, o nervo ele adormece e depois ele vai voltando, é isso? Isso, na verdade você faz um bloqueio daquela junção neuromuscular, né? Então, onde o nervo ele estimularia o impulso para a musculatura se contrair, ali é feito um bloqueio. Só que a partir do tempo, todo o nosso organismo ele vai se readaptando, vai se regenerando, e isso é feito de novo nessa placa neuromuscular. Então ela vai ganhando de novo aos poucos a sua função. Passado esse tempo que a gente comentou, ele volta à sua função normal como era antes. Aí a gente faz uma nova aplicação para ele voltar a ter aquele bloqueio desejado, né? Sempre falando, não a paralisia, para não deixar aquele aspecto congelado da face, que também é muito feio. Aquela pessoa sem expressão, ainda mais quem mexe com televisão, né? A gente vê atrizes que precisa ter sua expressão para passar uma credibilidade no que está falando. Ter aquela face congelada também é muito feio. Então, é uma atenuação, não um congelamento da face. É verdade, a gente pensa o tempo todo assim. Doutor, já é normal. Agora, doutor, fica natural para algumas pessoas. O senhor já falou, tem algumas pessoas que fica natural, mas se a pessoa exagera, daí já não fica natural. Né? É exatamente o que a gente estava conversando agora. O modo com qual é feito, do entendimento do procedimento, que ele é para atenuar, algumas rugas de expressão, elas são bem-vindas para que você fique realmente com um aspecto natural e não querer eliminar todas elas de uma vez, contribui para que tenha um resultado realmente muito natural, para que você olhe a pessoa e perceba que ela teve um rejuvenescimento, mas sem saber até o que ela fez. Exatamente, alguma expressão preservada, com todos os movimentos de supercílio, de olhos todos preservados, mas com diminuição das rugas de expressão. Realmente existem os resultados muito naturais e, se feito de maneira correta, ele fica super natural. Óbvio. É verdade. Eu conheço algumas pessoas que usam o Botox, né, com pessoas que sabem fazer, com o cirurgião mesmo acompanhando, ou dermatologista, e que fica perfeito, ninguém diz que usa, e estão jovens, lindas e belas. Em compensação, tem outras que estão assim o tempo todo plastificadas. Agora, o risco do Botox, doutor? Existe algum risco no uso do Botox? Existe sim, Malvina. A gente salientou bem que a importância de você procurar um profissional bem capacitado justamente para prevenir esses riscos, né? O risco mais comum justamente é esse, um aspecto artificial. Esse é o que a gente mais vê, né? Então é o que a gente tenta sempre procurar evitar. Como eu falei, ele tem essa função de diminuir a contratura muscular. Então, ele tem que ser aplicado longe das terminações nervosas, de onde está passando aquele ramo nervoso também. Se o produto atinge um nervo, né, mas desses relacionados à movimentação do rosto, vai paralisar esse nervo. Então, existem casos que a pessoa não consegue levantar o supercílio, e é muito desagradável quando ela consegue levantar de um lado e do outro não, fica uma assimetria no rosto. Existem casos que a pessoa não consegue, depois da aplicação do Botox, movimentar a musculatura de uma parte da boca, ou então levantar o lábio, ela fica com a chamada pitose labial, fica com o lábio um pouco caído, como poderia ter ficado com o supercílio no caso que eu falei. Então, essas assimetrias por aplicação inadvertida também é um risco. Quanto mais capacitada for a pessoa, não digo que esse risco não exista, e pode existir na mão de qualquer um, mas é muito menor a chance dele fazer uma aplicação inadvertida do produto Botox. Outros riscos um pouco menores e com resolução mais tranquila são de fazer hematomas, pequenas lesões de veias e vasos, que isso causa uma roxidão, o que a gente chama de equimose, e que isso vai durar por uns 15 dias, uns 20 dias, e depois é tratado, se prevenindo a exposição solar, e que tem uma resolução completa depois desse tempo. Mas o principal realmente são essas assimetrias, né? Que aí sim é um resultado bem desagradável. Certo, olha, vocês estão vendo? Então, tudo tem um risco, então você precisa procurar o profissional certo
para não ter problema, tá? E o tempo de recuperação, que eu até perguntei em todos, o tempo de recuperação do Botox, qual é? É um procedimento bem tranquilo, tá, Malvina? Existem algumas picadinhas, né? É uma agulhinha bem fininha que a gente usa. A gente usa um anestésico local para fazer o procedimento, para que a paciente não tenha tanto desconforto. As mulheres já são acostumadas à depilação, né, coisas doloridas, então a gente vê que elas toleram bem mais do que os homens a esse tipo de procedimento. Mas fazendo com calma, com agulhinhas fininhas, com anestésico local, eu uso gelo também, que o gelo também dá uma certa analgesia. É um procedimento bem tranquilo. Óbvio que depois que você faz o Botox, você não pode querer ir para a academia logo na sequência, você não pode ir correr, ir pegar sol. Então tem essa recuperação logo no dia que você fez. Você tem que estar planejado para fazer o Botox e passar o resto do dia tranquilo, descansando, sem estar preocupado com o trabalho, em casa, mas sem grandes restrições alimentares, sem grandes restrições de posicionamento. Você pode depois à noite dormir tranquilamente como você sempre dorme. E no dia seguinte voltar ao trabalho, às suas atividades profissionais, sem maiores problemas. O Botox, no dia seguinte, ele ainda não está tendo grandes efeitos, nem no próximo. A gente começa a ver que depois de uns 4, 5 dias ele está começando a atingir já o efeito desejado. E aí ele vai crescendo ainda mais um pouco, esse efeito vai atingir o pico de ação dele, que a gente fala agora, ele chegou no máximo que ele vai chegar depois da primeira semana. Então, não é o tempo de recuperação, é só o tempo de ação do Botox. Tem que esperar essa primeira semana para a gente ver realmente como é que vai ficar. Então, numa entrevista do Dr. Ricardo, a gente falou da idade dos 50 aos 60 anos, que é a idade melhor para já fazer mesmo a ritidoplastia. Agora, o Botox, a partir de que idade que é a idade mais procurada para o Botox? Olha, essa idade também ela é muito bem-vinda, né? Essa idade de 50, 60 até antes, né? Um pouco antes dos 40, já também é uma idade bem comum da gente fazer. E uma curiosidade que a gente tem que colocar hoje em dia, né? É que o Botox ele diminuiu um pouco aquelas incisões que a gente via antigamente, aquela que a gente chama de bicoronal, que era justamente para dar uma esticada, digamos assim, na testa, para cirurgicamente enfraquecer um pouco o músculo frontal. Isso era muito mais feito antigamente, antes, quando a gente não tinha o Botox. Hoje, tendo isso em mãos, a gente aplica o Botox na fronte, diminui essas rugas de expressão e se faz muito menos a ritidoplastia com a incisão bicoronal do que fazia antigamente. Então, gente, está aí, ó, as dúvidas do Botox. Acho que já está bem visto, né? O doutor Luiz Fernando já falou que a recuperação é ótima, que colocar Botox é ótimo e que a gente fica sempre mais bonita. Então, você pode vir aqui. Agora, eu vou para a pergunta A Gisele mandou outra pergunta para a gente, porque ela assistiu aquela sua entrevista falando sobre cirurgia plástica da mama, né? Então, ela mandou aqui uma pergunta, olha. Bom dia, meu nome é Gisele, que é a Gisele Loureiro Mesquita, e gostaria de saber se há como colocar prótese em seios com flacidez ou é necessário retirar alguma pele para dar mais sustentação. Obrigado pela pergunta, Gisele. Na verdade, existem 2 tipos de flacidez. Uma que dá para colocar prótese sem retirar pele e outra que não dá. A gente sempre tem que ter a preocupação de que se essa prótese vai ficar bem colocada, vai ficar no lugar e não praticamente solta dentro de uma pele flácida. Se for uma flacidez pequena, só com o preenchimento da prótese já resolve. Então dá sim para ter um resultado agradável só com a inclusão da prótese. Uma flacidez um pouco maior, aí já não dá. Aí teria que se usar uma prótese muito grande e aí desproporcional, anatomicamente feio, para preencher toda aquela flacidez. Então, o que a gente faz? Usa uma prótese do tamanho que ela deveria ser, proporcional ao corpo, e complementa fazendo a pexia, que é suspender a mama e retirar o excesso de pele. Então, Gisele, espero que você esteja satisfeita com a tua
pergunta e qualquer coisa você pode vir aqui procurar o Dr. Luiz Fernando, que ele vai ter imenso prazer em te atender aqui. Olha, gente, se vocês quiserem mandar mais perguntas, se vocês quiserem mandar sugestões de pauta, é só mandar aí, contato@clinicasteria.com.br, que a gente vai estar aqui pronto para te atender. E olha, mais uma vez, finalizando aqui, quero agradecer. O doutor Luiz Fernando tem que ir para uma cirurgia agora, e eu segurando ele aqui. Olha, boa cirurgia, obrigada mais uma vez, que Deus abençoe vocês. E, se Deus quiser, estarei aqui novamente o mês que vem, de novo aqui, porque daí vai ser Natal, e daí nós vamos mandar uma mensagem de Natal aí para o pessoal. Se você quiser mandar uma mensagem de Natal também para eles, pode mandar que eu dou, tá bom? Obrigado mais uma vez, Malvina, por vir aqui à nossa clínica. É sempre um prazer para a gente esclarecer dúvidas a respeito de temas tão perguntados, a gente falar sobre coisas que às vezes se comenta com pouca propriedade aí pela mídia ou por redes sociais e acabam tendo confusão a respeito de resultado, do que é ou que não é cada produto, do efeito que ele traz no rosto ou em qualquer parte do corpo. E a gente está aqui sempre à disposição do seu programa para poder esclarecer, trazer a verdade do que é cada coisa, e estamos sempre tendo muita gratificação em estar respondendo as perguntas dos telespectadores que estão mandando gentilmente suas perguntas, e é isso aí, continuem mandando as perguntas. Se só a nossa resposta não for suficiente, estamos sempre com as portas abertas para atendê-los aqui na nossa clínica. Então, gente, é isso aí, adorei. Não sai daí não, que olha, o programa continua, tem muito mais matéria aí no bate-papo para você. Um beijo no coração e até já. Já já a gente volta. Obrigada, doutor. Obrigado.